há um dado interessante que é o fato de que dois postos de alta relevância na futura equipe de governo estão entregues a figuras que integraram governos anteriores, especialmente no caso de Joaquim Levy, que foi ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, atuou também no governo Fernando Henrique Cardoso, mostrando o que me parece um saudável descolamento daquele discurso de campanha de que do nós e eles e nós. Acho importante que o Brasil, em qualquer situação, com qualquer governante, passe a olhar menos para essas excitações eleitorais e partidárias na hora de compor as figuras de Estado, né? O Joaquim Levy, dentro do conceito do discurso de campanha, jamais poderia figurar num cargo importante na administração Bolsonaro, porque, afinal de contas, integrou a equipe de Dilma. Tanto seria absurdo que, uma vez eleito presidente, o Haddad fizesse o mesmo tipo de colocação na hora de escolher um quadro técnico, porque eventualmente este quadro técnico tivesse participado do governo Fernando Henrique Cardoso ou da própria gestão de Temer. Também a escolha de Ivan Monteiro para permanecer, tudo está indicando que é essa a sinalização, permanecer na presidência da Petrobras, a maior empresa brasileira, a maior empresa pública do Brasil e tudo mais, é uma indicação bacana que despartidariza, desleitoraliza a composição das equipes do próximo governo. Feito este registro, deixa eu comentar com vocês rapidamente. A notícia do momento é a decisão de Bolsonaro e de sua equipe econômica, à frente Paulo Guedes, e também a equipe política, o Onyx Lorenzoni falou isso também ontem, de que só vão tratar da reforma da Previdência em 2019, entendendo que qualquer movimentação agora no Congresso correria o risco de deformar uma reforma com um mínimo de eficiência e complicaria a possibilidade de se recolocar esse tema, que é extremamente complexo, de dificuldades políticas enormes, no Congresso a partir do ano que vem. Então, entre correr o risco de fazer uma reforma agora que saísse capenga, embora mantivesse o nome de reforma da Previdência, entendeu a equipe política e a equipe econômica de Bolsonaro que é melhor jogar o assunto para 2019 com um Congresso refeito e mais sensível ao que o eleitorado sinalizou nas urnas na última eleição. O problema de adiar a reforma da Previdência é que a cada dia que passa os números da Previdência tornam-se mais dramáticos. Ontem saiu a notícia, aliás estou vendo hoje, do Gustavo Uribe e do Reinaldo Turolho Júnior na Folha de São Paulo, dizendo que o Supremo Tribunal Federal não vai fazer o cancelamento dos auxílios moradia dos magistrados enquanto Temer não sancionar o aumento salarial aprovado pelo Senado há poucos dias. Está um jogo de gato e rato, eu diria que de rato e rato, né? O Temer, em condições normais, em temperatura normal, ele teria o dever moral, profissional, político, administrativo, de estadista, de vetar o aumento, mas ele fez um acordo com o presidente Toffoli do Supremo numa conversa que tiveram já há mais de um mês no Palácio do Planalto, num encontro que tiveram em Brasília, e ele disse que sancionaria o aumento. Está preso a esse compromisso, a esse empenho de palavra. A contrapartida seria a redução, a eliminação do auxílio moradia indiscriminado para toda a classe jurídica. Ocorre que nem o Supremo quer dar este passo primeiro sem ter a garantia da sanção de Temer, nem Temer quer dar o passo de sancionar sem que o Supremo cancele esse benefício escandaloso. Como ali ninguém merece mesmo crédito nem de um lado nem de outro, as figuras centrais dessa discussão são figuras que, pelo que fizeram neste caso, estão completamente desacreditadas e desmoralizadas, nem mesmo entre eles são capazes de dizer: não, eu vou fazer isso aqui incondicionalmente porque eu sei que você vai cumprir tua parte daí. O Supremo, portanto, diz o seguinte: olha, não vou pautar a decisão em plenário para acabar com o auxílio moradia enquanto o Temer não meter a caneta. E o Temer está achando que, se meter a caneta, com razão, ele tem razão para suspeitar disso, o Supremo vai ficar depois mitigando o corte do auxílio moradia, criando penduricalhos que mantenham esse privilégio numa boa parte para o conjunto dos magistrados do Brasil.
Do lado do Supremo, repito, eles estão com medo de cortar o benefício primeiro e o Temer ceder às pressões políticas e não sancionar a decisão. Embora não sancionando, prevalecerá a decisão do Senado, a medida entrará em vigor inevitavelmente. Mas está havendo esse jogo de rato e rato que agrava, em última análise, os gastos públicos, e os gastos públicos são pesadamente onerados pela tal reforma da Previdência sobre a qual eu falava. Para vocês terem ideia, com esse adiamento para 2019, ainda assim, houve alguns sinais de que o Bolsonaro vai manter uma frase que soltou na campanha durante uma entrevista para o Jornal da Band, para o Rodolfo Schneider, no Jornal da Band, quando ele disse que quer começar a reforma da Previdência pelo setor público. Essa é uma mudança importante no discurso da reforma da Previdência e, se conseguir avançar nesse sentido, talvez se consiga, se obtenha uma conquista importante no ajuste dos números. Por que isso? Porque o setor público responde por uma parte monumental do déficit da Previdência. Para vocês terem uma ideia, são 980 mil pessoas que estão no regime de previdência do setor público. 980 mil aposentados, pensionistas na previdência do setor público. Eles respondem por 77 bilhões de reais em déficit. Já no setor privado, são 29 milhões de aposentados. Olha a diferença, você tem 980 mil no setor público e 29 milhões no setor privado. Pois bem, o setor público come 77 bilhões de reais na Previdência. E o setor privado, com 29 milhões de pessoas, come 150 bilhões. Pouco mais, aliás, o dobro, exatamente o dobro. Você tem 29 vezes mais pessoas penduradas no setor privado, na Previdência do setor privado, e mesmo assim só consome 2 vezes mais o gasto do setor público em termos de previdência. A transferência para 2019 não garante que o Congresso vai fazer uma reforma da Previdência suficientemente adequada para permitir que o país recupere minimamente o seu equilíbrio fiscal. Hoje, também na Folha de São Paulo, há um artigo que eu estava lendo mostrando que os gastos com a reforma da Previdência, os gastos atuais com a Previdência não conseguirão permitir a sobrevivência das contas públicas do Brasil por mais de 2 anos. Há estados já numa situação completamente pendurados: Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, estão com as contas sem conseguir condições de pagar salário já no 13º para aposentados e pensionistas. O Leonardo Rolim e o Paulo Tafner, na Folha de São Paulo hoje, dizem o seguinte, que em 2018 o governo federal sozinho vai gastar cerca de 130 bilhões com aposentadorias e pensões de servidores civis e com inatividade e pensões de militares. 130 bilhões só neste ano de 2018, que ainda não está fechado. Estados e municípios vão gastar 206 bilhões com a previdência de seus servidores. Não há condições de manter a previdência do jeito que está por mais um ano, é o consenso entre os economistas. Se Bolsonaro vai conseguir fazer essa reforma ou não, a gente não sabe mesmo. Vamos lá.